Olá, esse é o Pode Surtar, um espaço que vai normalizar conversa sobre saúde mental. Eu sou a Sharon, ex-depressiva, atual e eterna ansiosa e especialista em neurociência e psicologia. E estou aqui todos os episódios com ele, o Edu. Olá, também eu sou o Edu, sou psiquiatra, também sou especialista em neurociência e comportamento e ansioso, eu não sei, eu acho que agora, depois desses episódios todos, eu acho que eu não sou mais ansioso, Ótimo, né? Ótimo, tá se achando maravilhoso. E a gente vai estar aqui sempre com uma pessoa convidada especial e hoje é ela, que eu já admiro, de outros carnavais. A Isa Danelucci, criadora de conteúdo no Insta. Esse Insta dela, sigam, @canceloshake, recomendo fortemente. Vou botar arroba em algum lugar aqui. É muito, muito, muito necessário. E ela também é executiva há 12 anos em editoração científica. Seja o que isso quer dizer, que meu marido faz a mesma coisa, eu não sei até hoje o que é. Bem-vinda, Isa. Obrigada. Oi, Isa, tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Até hoje meus pais também não sabem o que eu faço. É difícil. Ninguém entende, mas... Sabe quando aparece nas notícias? Foi publicado um estudo. É aquilo lá que a gente trabalha. É aquilo ali. É aquele artigo importante que foi publicado, algo que vai revolucionar a ciência. Nem sempre, mas... Muitas vezes. Às vezes. Quando passa no Jornal Nacional, realmente é porque mudou a ciência. Faz muito sentido. Chegou lá porque é realmente importante. E as pessoas perguntam o que seu marido faz. Eu falo... É complicado. Meu pai fala que eu vendo livros. Seu pai fala que você vende livros. Isso. Sabe Barça, aquela enciclopédia? Sabe Barça? Bate na porta. Só que digital hoje. Hoje, isso aqui eu posso falar, que denuncia a minha idade, que hoje a Isa com certeza trabalha com plataformas de internet, bancos de dados e tal. E eu, quando tinha que pegar um artigo científico na minha época, eu tinha que ir aqui perto, né? De onde a gente está aqui na Bireme, e pedir para a bibliotecária conseguir achar o artigo tal, que tivesse tais referências. E demorava dias. Hoje a gente vinha de faz navio, isso. né? Os periódicos científicos. Eles costumavam, tinha que escrever, se precisava de uma cópia para levar para casa, demorava para copiar. Mas sabe, é interessante, a gente não vai falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso, porque a gente Não, mas nós estamos falando sobre ciência, e nós estamos falando dos avanços da ciência. Eu sou a maníaca da pós-graduação, fiz 4, né? Tô na 4ª agora. Então, li muitos artigos científicos, principalmente quando estudei neurociência, né? Porque é tudo com base científica mesmo. E eu não conhecia artigos científicos, as minhas faculdades não divulgavam essas, enfim, editoras que disponibilizam esse conteúdo. Eu fui conhecer esse universo com o meu marido, porque não divulgavam. E tem muita coisa, assim, necessária da gente ler e estudar antes de falar umas baboseiras. Tem muita gente falando baboseira por aí hoje em dia. Sim. E, nossa, precisava de mais divulgação, porque realmente... E teu marido te apresentou tudo isso, te abriu esse horizonte e até hoje você não sabe o que ele faz. E até hoje eu não sei o que ele faz. Talvez agora você saiba. Talvez agora tenha dado uma luz, mas aí... Vamos entrar no assunto do episódio, né? Mas olha, o assunto do episódio tem a ver, porque tem no mundo acadêmico muitos professores, muitos pesquisadores, cientistas, principalmente agora na época da Covid, tiveram o que a gente vai falar hoje aqui. E o que a gente vai falar hoje aqui, Isa? Burnout. Vamos falar de burnout, que é ainda um grande mistério para mim em algumas coisas. Assim. De burnout. A palavra, definição da palavra. Burnout. Queimar pra fora. Tá queimando. Sei lá, né? Queimar pra fora é um, tipo assim, pegar, se transformar em cinzas, esgotar, fazer acabou. Eu tenho uma dúvida que eu até estava discutindo esses dias, que é, o burnout, ele é exclusivo de trabalho? Você quer falar? Eu acho que tem a ver com a teórica. atividade, né, da pessoa, né? Pode ser o trabalho, pode ser, se é um atleta, por exemplo, um atleta de alta performance. Sim. Então pode ser o esporte que ele... Mas eu acho que a pergunta, né, da Sharon foi em relação se burnout é algo relacionado diretamente ao trabalho. Yes, sim, é o burnout, por definição. Porque burnout, na verdade, é um diagnóstico que entrou agora nas classificações. Na classificação da Organização Mundial de Saúde, que é a Classificação Internacional de Doenças, versão 11, que está começando a entrar agora. Né? O burnout está incluso nessa classificação. E ele é definido como uma doença relacionada ao trabalho.
Tá? Boa. Então vamos ao quadro do burnout. Isa, conta pra gente. Qual a sua experiência com burnout? Bom, começou como um desânimo total. Assim, sabe quando você... Eu comecei a perceber que alguma coisa não estava legal, porque eu ficava na frente do computador, assim, parada. Puxa o microfone um pouquinho mais pra você. Aqui. É. Melhorou? Ah, tá lindo agora. Agora eu posso até cantar. Se quiser começar, estamos aqui, tem plateia. Então, é um desânimo. Pode assim, aproximar mais um pouco. Mais, tá bom? Sem medo do... quase falando aqui. A gente tem uma relação de amor aqui com os nossos Agora tá bom? Tá Espero não bater o dente. Dá uma levantadinha aqui. Falei que a gente faz ao vivo aqui, né, gente? A gente aprende ao vivo. É que eu sou inexperiente de podcast. A gente também. Nossa, sei lá qual episódio, mas não chegou nem a 5 ainda, tá? Tá melhor agora? Tá ótimo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito animada no trabalho. Antes da pandemia, quando eu ia pro escritório, já chegava cantando. Era a pessoa insuportável do escritório que chegava pra... Esse tipinho, né? Que já acorda feliz da vida, que vem cantando e tal. Esse tipo, isso me dá um ódio. Isso me dá um ódio de gente fez. Não, mas animada ou muito intensa no trabalho também? Muito intensa também. Muito intensa também. Então, assim, eu era exagerada. Né? Eu achava que o trabalho eu tinha que me esforçar e me dedicar 100%. Sempre fui assim. Acho que por criação tinha que ser a melhor aluna, tinha que tirar a melhor nota, tinha que ser a número 1, ganhar o jogo, sabe assim? E aí no trabalho também era assim. Então eu tinha que ser perfeita. Eu não admitia falhas, né? Então também toda falha que eu fazia, nossa, pra mim era... Era muito pesado. Eu achava... Às vezes eram coisas bem idiotas, que eu penso assim, hoje são simples, mas que quando eu errava, eu falava, nossa, pra mim é uma humilhação ter errado, não ter prestado atenção, né? Bom, e aí na pandemia eu comecei a trabalhar em casa, né? O primeiro ano da pandemia eu fui muito, assim, acelerada, tive várias ideias de webinar, apresentei webinar, fui atrás de podcast, fiz 500 coisas. Por causa daquela movimentação de o que a gente vai fazer, né? Preciso me reinventar, preciso inovar aqui, né? Então, antes, né, a Sharon sabe, nessa área acadêmica você viaja muito, porque você tem muitos congressos, você tem que sempre participar dos congressos. Então, a minha vida era muito dinâmica antes da pandemia. Depois da pandemia, eu comecei a criar dinâmicas para substituir aquela falta, né, de contato social. Eu gosto muito de conversar, eu gostava de ir no congresso, eu gostava de fazer apresentação, apresentar workshop. E aí, de repente, esse mundo meio que não existia mais pessoal, né, a parte pessoal, física. E aí eu comecei a trabalhar em casa, então eu comecei em casa a inventar coisas novas para fazer. Então, inclusive, o Instagram foi uma coisa que eu inventei de fazer. Sucesso. Durante a pandemia, porque eu já estava... o Instagram, ele foi feito com o objetivo de falar de transtorno alimentar, de padrão de beleza, de aceitação corporal. E aí, esse Instagram meio que virou também como posso falar assim? Eu ficava mais leve com ele. Sabe assim? Eu comecei a ocupar minha mente e ele me faz bem. É um hobby. É como se fosse um hobby. Mas, Isa, uma coisa muito importante, porque a gente sabe que esse movimento da pandemia, o isolamento da pandemia, que trouxe o trabalho para dentro de casa das pessoas, na verdade, trouxe o trabalho para a vida das pessoas que, assim, de uma forma nunca antes imaginada, né? Ou talvez de um processo muito rápido, uma necessidade de adaptação muito rápida. E o que você está falando é que você começou nessa intensidade, mas ao mesmo tempo você encontrou um caminho para continuar fazendo algo que te desse prazer, que te desse significado da tua vida pessoal e tudo, sem ser trabalho. Isso, legal? Um escape. O Instagram era um escape. Isso, essa é a palavra. Foi um escape. Assim como o esporte foi um escape. Então, porque o que acontece? Só para explicar por que eu falei do Instagram. Eu tive um transtorno alimentar, eu tive compulsão alimentar, 2 anos antes da pandemia. Então, eu estava de alta, tinha acabado de ter alta de um tratamento de saúde mental.
né? Então, o meu maior medo naquela época não era do trabalho, era eu voltar a ter problema com a alimentação, com a comida, porque a comida está ali disponível, eu trabalhava do lado da cozinha, né? Então, a minha preocupação sobre a minha saúde nessa época foi isso. Mas aí, comecei, então, o trabalho também foi um escape dessa situação toda, né? E aí, também, no trabalho, comecei a desenvolver projetos, falava com muita gente. Aí entra a história de não ter horário, porque você trabalha na sua casa, então você acorda, né? Às vezes vai até de pijama trabalhar. Tem toda essa situação de adaptação. Bom, aí no segundo ano da pandemia eu comecei a cair, assim. Parece que a energia foi toda usada no primeiro ano. No segundo, porque acho que existia uma esperança de que no segundo voltasse as coisas a serem como eram antes. E não voltaram. Então, no segundo ano, eu comecei meio que a ficar mais triste, mais apática, né? No trabalho. Quando você fala isso, em relação ao trabalho, um certo distanciamento afetivo. Isso é uma das características do burnout. É como se você criasse um distanciamento de que você não vê mais significado, você não vê mais a possibilidade de avançar. Eu perdi o tesão pelo trabalho. Que eu tinha de... Melhor forma de descrever. Eu perdi o tesão pelo trabalho que eu tinha orgulho do que eu fazia. Eu lembro que nas redes eu falava muito do meu trabalho, eu divulgava muito. Então, assim, eu era muito ativa, até com as equipes, falando com o pessoal de fora do país, me envolvendo em várias coisas, várias atividades. Eu meio que, assim, cansei e aos poucos foi acontecendo esse desgaste emocional. Então, assim, eu fui perdendo a libido pelo trabalho. A libido do trabalho, exato. É bem isso, assim. E aí eu fui fazendo as coisas que eu era obrigada a fazer. E aí isso começou também a me gerar uma insatisfação pessoal, porque eu comecei a achar que eu que era, não sei, preguiçosa, ou que, sabe assim, eu comecei a me sentir mal por estar fazendo o básico, por estar me esforçando o básico, não mais me esforçando 110%, como era antes. Na verdade, se esforçando normal, né? Normal, uma funcionária normal, né? E aí eu comecei a me sentir péssima, comecei a me sentir insuficiente, sabe assim? Comecei a pensar, o que os outros vão pensar de mim? Vão achar que eu sou preguiçosa agora, que eu antes era... Porque também tem essa questão de comparação. Quando você faz muito, a hora que você faz o mínimo ou o básico, o suficiente, as pessoas notam. Falam, mas antes ela fazia tanto e agora ela tá fazendo só isso? Mas elas notaram mesmo ou você achava que elas estavam notando? Eu achava mais do que elas estavam notando. Elas passaram a notar esse ano, por conta do... Aí que o burnout, o fogo estourou. Quando pegou fogo. Quando pegou quando fogo. É que foi? Quando virou foi esse cinzas. ano, Então, assim, no final do ano passado, eu comecei a tratar depressão, né? Tive alguns surtos de raiva, misturando o trabalho com o pessoal. Então, assim, eu comecei a reclamar muito do trabalho. E aí, algumas pessoas falavam assim, pô, mas você tá reclamando de barriga cheia, você tá empregada. Num país que tá todo mundo desempregado. Essas pessoas. Né? E aí, então, eu comecei a me sentir... Eu tive os surtos de raiva depois de algumas pessoas falarem assim, você tá reclamando de barriga cheia, você tem um bom salário, você mora bem, você tá empregada, né? E aí eu me sentia isso você tá falando assim, no meio desse período de depressão, né? Raiva, irritabilidade, intolerância é algo muito presente na depressão, tá? E a depressão pode fazer parte do quadro de burnout, né? Que é onde a Isa vai chegar. Mas é importante entender isso. Não é que você teve doenças ou problemas separados. É um complexo que faz parte da mesma... Do quadro, né? Então eu tava me sentindo inferior ao que eu era profissionalmente. Ao mesmo tempo eu tava sentindo que eu tava reclamando de barriga cheia, que eu não tinha direito de sentir dor num país que passa fome. Então aí eu também somatizava muito o que estava acontecendo. Então essa história da pandemia, eu fazia trabalho voluntário. Então no trabalho voluntário eu via a situação das pessoas que não viviam sem saneamento básico, sabe, assim... Você fazia durante a pandemia ainda? Durante a pandemia eu permaneceu. A gente uma coisa muito boa. Que também me ajudou, por outro lado, assim, da cabeça tá ativa, né? A gente fez distribuição de cesta básica. E eu tinha que entrevistar as famílias para entregar. Então, assim, a gente fazia uma ficha para saber de onde eles eram, como eles moravam.
E aí, nisso também, mexia... Porque eu levava para casa, né? Assim, eu queria ajudar todo mundo. Assim, né? E eu ficava mal de falar, nossa, eu tô tomando banho e tem gente que não tá tomando banho. Eu tô comendo e tem gente que tá comendo. Interessante isso. Se me permite, vou fazer a pausa da teoria aqui, é importante. Porque, apesar de que você tá falando desse teu envolvimento com o problema das pessoas, que não faz parte do teu trabalho em si, faz parte do seu trabalho voluntário, certo? Mas é muito interessante, porque uma das características do burnout... o burnout ele é uma síndrome que foi inicialmente descrita em profissionais de saúde. Profissionais de saúde e professores. Só recentemente é que se estendeu o direito de vocês também terem burnout, tá bom? Muito obrigada. Foi uma coisa que, que legal. a gente não concordava muito, mas... Fomos incluídos nisso, que legal. Mas o porquê profissionais de saúde e muitas vezes professores? Porque você lida diretamente com o problema do outro. E eu acho que o que descreve melhor o burnout é quando as questões do trabalho invadem a tua vida pessoal. E por isso que na pandemia, como a pandemia, do ponto de vista prático, o trabalho veio para dentro de casa de muitas pessoas e o limite entre trabalho e vida pessoal se desfez, se desintegrou. Você mesma falou, muitas vezes você extrapolando limites de tempo. Quando você vai em presencial, tem hora para entrar e hora para sair. Tudo bem, você dá uma estendida. Né? Tem uma quebra, você pega o que você sai, você pega o transporte, tem o tempo. Aí você vai desligando aos pouquinhos. Exatamente. Em casa não me custa. Eu tô aqui, meu computador tá aqui, não me custa ficar um pouquinho mais, não me custa. O tempo que eu ficaria no transporte, eu tô trabalhando. Não custa eu mandar uma mensagem pra Isa agora e esperar que ela me responda imediatamente. Não custa. Mesmo que isso seja às 10 horas da noite. Tô aqui no meio. Você tá aqui, a gente trabalha. Meia-noite, vou mandar. E você sai do trabalho, você encontra seu marido, que também saiu do trabalho dele, que também estava em casa. E aí você fica assim, e aí, como foi seu dia? E aí começa... E assim, um ouviu do outro a reunião. Batendo no fundo, pé. ninguém saiu, tava tudo misturado. O escritório, ele tá ali, né? O meu escritório é na mesa da minha sala de casa, até hoje, que é híbrido, né? É na sala que eu costumava jantar, agora é o meu escritório. O meu escritório fica no meio da minha sala, então não tem uma divisão de espaços, nem físico, nem de tempo. E isso é uma coisa muito importante pro nosso cérebro. Se o nosso cérebro... Se a gente não tem essa ordenação... Porque quem dá ordenação... O nosso cérebro, eu digo, a nossa parte pensante do cérebro. O que ordena, de certa forma, as nossas emoções é o nosso raciocínio. A gente bota as coisas na caixinha. Então, a definição de burnout é quando a caixinha se mistura. Quando você não consegue mais... a gente estava batendo papo aqui antes, né? O equilibrar pratos, né? É como se, sabe, o equilibrador de pratos que começa... Opa, caiu aqui, eu já não dou mais conta, eu não consigo mais gerenciar o estresse do trabalho associado à minha vida pessoal. Pronto, tudo vira transborda, né? Aí você perde o tesão, você perde a motivação. Eu acho uma coisa que a Isa falou que é importante, que eu já passei, quando eu estava em depressão, por exemplo, que eu também tive uma... a invalidação do que eu tô sentindo pelas outras pessoas. E isso piora muito quando você não tá bem. Porque parece que a culpa é sua. Né? Eu causei isso em mim mesma e a culpa é toda minha porque eu tô assim e eu não consigo reagir. Porque eu não consigo, eu não sou capaz, eu não... Isso é horrível para quem não tá bem, né? Essa invalidação do outro. E é muito difícil não se contaminar principalmente, eu acho que isso é o mais perigoso, pelas pessoas que você ama. Sim. As pessoas que você confia e que vêm para você, né? A gente vai ter o episódio de depressão, mas eu ouvia muito isso. É uma escolha ser feliz. Você não tá escolhendo. Escolhe ser feliz, levanta da cama, pega o sol, tá um dia lindo lá fora e você aí deitada, não quer fazer nada. E nossa, sou eu mesma, não tô conseguindo sair daqui. Aí parece que não vai sair dali nunca. Eu lembro que um dos surtos de raiva eu tive após visitar uma pessoa que me falou isso, que eu tava reclamando muito e tal. E eu tava no carro e eu comecei a ficar muito nervosa. E eu lembro que eu falava pro meu marido, eu sou muito escrota. As pessoas devem achar que eu sou muito escrota, porque eu tô reclamando, né? Então eu fiquei com essa... Na minha cabeça, eu era uma pessoa muito ruim, muito má.
E se você está falando sobre isso com frequência, porque é um assunto importante que você precisa falar sobre e resolver, né? Não, senão você não fala. Tava precisando desabafar. Você tá ali sinalizando que você precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa conversar sobre aquilo, né? Porque conforme você vai resolvendo, aquele assunto já não vira tão importante assim. E as pessoas não sabem... Isso é um ponto que a gente deveria muito discutir aqui também. Em qualquer tópico de saúde mental, as pessoas não sabem lidar com a saúde mental do outro, quando as pessoas não estão bem. A gente não sabe o que fazer. Perfeito, eu concordo. Eu só queria apontar uma coisa muito importante em tudo que vocês duas estão falando, né? Dessa coisa de como as pessoas olham para você quando você não tá legal e com essa necessidade de manter o mesmo, como se você tivesse que manter o mesmo status quo, né? Olha, eu sou... E a Isa estava falando aqui que a formação dela, sei lá, sem entrar em detalhes aqui, mas que a formação dela sempre foi: eu não posso falhar, eu tenho que fazer as coisas certinho, eu tenho que estar sempre fazendo mais, além daquilo que eu posso. E lógico que essa formação tem a ver com: eu não posso dar margem à crítica. Eu não posso dar margem à colocação contrária. E é mais ou menos o que você está falando também, Sharon. Bom, de repente, as pessoas que te olham quando você está deprimida falam: pô, mas é um... E você fala: mas eu não consigo, como é que... né? Então, essa crítica dos outros e tal. A gente só adoece com aquilo que a gente tem, né? Então, se você é uma pessoa que realmente tem essa coisa do olhar do outro, de como que o olho do outro te julga, te avalia e tudo, como muito importante na tua vida, é como em determinados momentos a coisa vai descambar com essas características. Tá? E é uma coisa engraçada, porque quando eu tratei o transtorno, né, a compulsão, eu tratei também essa questão do que o outro pensa sobre o meu corpo. Então, dos comentários, a pessoa falou: engordou, emagreceu, né? E isso eu consegui solucionar na minha vida. Mas esse outro ponto de a pessoa achar que eu tô reclamando muito, ou que eu sou insatisfeita... Saiu do físico e foi pro mental. E aí, quando você começou a se sentir assim, com falta de tesão pelo trabalho, como é que você foi conduzindo isso até entender que era um burnout? Então, algumas outras situações exteriores foram se somando, né? Então, por exemplo, comecei a ter problemas no trabalho mesmo. Então, até então era só a pandemia, questão de estar trabalhando virtual, questão de não estar indo no congresso presencial, indo no online, só uma adaptação do presencial para o online. Nesse ano, eu comecei a ter problemas mais sérios no trabalho mesmo, assim. Então, a economia vai mal, o dólar está muito alto, as universidades estão sem dinheiro para pagar as próprias contas. Então, tudo isso foi somando. E aí eu fui vendo, tipo, eu não vou dar conta, eu não vou bater minha meta esse ano, né? Eu não estou conseguindo fazer minhas vendas, eu não estou conseguindo mostrar em números que eu estou trabalhando, né? Então, isso foi se somando. Além do meu marido, ele tinha saído do trabalho e estava começando a empreender. Então, eu fiquei nessa, assim, meu trabalho está em risco, os meus clientes não estão comprando. E aí começou... Aí que estourou. Aí eu falei assim... E assim, quanto mais eu pensava, eu preciso trabalhar, porque eu preciso ter dinheiro, porque só eu estou trabalhando aqui em casa, eu também pensava, eu não vou conseguir trabalhar, porque a situação, a crise econômica está muito feia. E aí isso somou, Aí eu comecei a ter tremedeira, eu saía de reunião assim simples, não tomava bronca, nada. Mas eu saía de reunião chorando e assim, com falta de ar. Eu lembro do meu marido... Sintomas de ansiedade. Eu ia falar isso, né? Muito similar. Eu parecia muito estar tendo uma crise de ansiedade. Então assim, eu saía da reunião chorando. O que foi que aconteceu? Alguém falou alguma coisa pra você? Não, mas é que estão falando que eu preciso vender e eu não tô conseguindo. E aí eu começava o coração a disparar, sabe assim? E aí é uma sensação de que, tipo, eu vou desmaiar, eu vou explodir, né? E aí no dia seguinte a mão começava a tremer só de pensar que eu ia ter que entrar porque eu tenho um quarto, um escritório, e eu não queria entrar naquele escritório, eu não tava com coragem de pisar dentro daquele escritório mais, sabe assim? Sim. Então foi aí que eu entrei em contato com o meu psiquiatra para conversar com ele. Ele falou: olha, não estou conseguindo trabalhar. Assim, já cheguei no meu máximo
de não conseguir abrir a porta do escritório. E aí, aproveitando, vamos falar, como é que tá sendo esse... Você tá fazendo um tratamento? Você tá fazendo tratamento com psiquiatra, com psicólogo? Sim. Como é que é? Sim. O que foi? Quais foram as medidas tomadas, né? Bom, quando você pegou fogo? O que aconteceu? Eu já estava fazendo tratamento de depressão, então eu já estava tomando a medicação. Mas, e já fazia terapia com a psicóloga, TCC, né? Cognitivo comportamental. Então, ela me dava exercícios, porque daí a gente chegou num momento que eu fui descobrindo que eu tinha umas crenças, né? Sobre mim mesma. Então, eu tinha uma crença de que eu não era capaz. Aí eu tinha a síndrome de impostora. Aí, ó. Né? Apareceu. Check. Check, presente. Vou fazer o check. Ela já falou. Também. A lista só tá crescendo. Essa é uma convidada master, hein? Que ela já checou. Né? Ela deu check... Depressão, ansiedade, compulsão, burnout, síndrome da impostora. Isso tudo nos últimos 5 anos. Estou aqui, sobrevivi. Você é uma testemunha de que o tratamento psicológico e psiquiátrico funciona. Sim, com certeza. E de que a atividade física me ajuda também. A atividade física a estratégia do meu psiquiatra é atividade física hoje para minha ansiedade. A atividade física é bom para absolutamente tudo. Sim. Não, anteontem eu tinha uma reunião. Eu estava muito ansiosa, acordei ansiosa para essa reunião e falei, quer saber, eu vou correr. Eu preciso correr, eu preciso tirar essa tensão. E aí eu botei um axé, anos 90. Olha só. Para me estimular a correr, que daí eu vou correndo e vou lembrando da coreografia. Né? Você já vai dançando, vai correndo, vai dançando, vai correndo, vai dançando. O porteiro deve ver a câmera e falar assim, nossa, ela é bem engraçada, essa moça, que ela tá correndo, você fica dançando a tchan, assim, ó. Essa moça tchan, segura tchan, enquanto corre. E me aliviou. Motora, parabéns, viu? E me aliviou, qualquer dia eu caio. Mas me aliviou muito, assim, nossa, parece assim que saiu o peso. Fez alguma diferença? Você já estava fazendo tratamento para depressão, com medicação? Teve alguma coisa extra ou entrou exercício físico? Meditação também. Então, eu faço 20 minutos de meditação todo dia de manhã. Você consegue? Eu fui treinando. Acharam um grande desafio dela. Eu falei num episódio aí, que eu tentei, mas me dá nervoso, em vez de acalmar. Então, eu fiz um curso de meditação transcendental, que chama. Então, eu esqueci os nomes todos, porque nomes indianos que eu não sei falar. Mas eles trabalham com um mantra. Um mantra é uma palavra que eles te dão. Eles fazem como se fosse um evento ali, um pequeno evento para você, de agradecimento ao responsável por esse tipo de meditação, que eu não lembro o nome. Me perdoem quem for dessa área. Mas eu não decorei os nomes. E aí, eles têm uma palavra, e aí eles te falam essa palavra, esse mantra, e aí a meditação ela é focada nessa palavra. Então, você fica 20 minutos respirando, sentado, pode ser sentado assim, não precisa de muitas coisas assim, só sentado. E aí você vai repetindo essa palavra mentalmente. Você não fala, você só repete mentalmente. Enquanto você está falando essa palavra, vem uns pensamentos de fora. Trabalho, filho, não sei o quê, tal. E aí os pensamentos vão e voltam. Então, assim, você percebe que você saiu da palavra, aí você lembra, tem que voltar para a palavra. Aí você volta para a palavra. Você fica pensando na palavra, aí sai... Quem sabe testar, você... me parece... Aí, no começo é difícil, que você só... Na minha cabeça é assim... Vinha a palavra e vinha... Será que tá acabando? Quanto tempo falta? Eu não aguento mais ficar aqui. 20 minutos? Você começou com menos tempo e depois foi pra 20? Comecei com Porque 5, eu comecei com 3 uma vez. 3. Não conseguiu passar dos 30 segundos. Esses 40 minutos de podcast passam muito mais rápido do que aqueles 3 minutos. 3 minutos. E eu ficava... dando uma olhadinha no despertador pra ver se faltava Mas muito. Esse é o exercício da ansiedade, né? Porque não vai... Concorda? Você vai olhar o relógio? Não vai mudar o tempo, 10 né? ainda. Você tem que... Nada. Mas eu queria fazer a pausa científica agora, porque eu sempre faço a pausa e dar uma resumida. Eu quero criar uma vinheta para esse momento. O momento, pausa científica. Eu não sei como seria essa vinheta, mas depois a gente pode criar. A gente está falando de burnout, e muito importante, a gente está falando de um estresse, um tipo de estresse, ou de problema relacionado ao trabalho ou à gestão do estresse do trabalho, a mistura com o estresse da vida pessoal e tal, que a Isa falou, e muitas vezes foi nítido para ela isso, como
como isso veio ao longo desse processo de trabalhar em home office, depois de como os problemas pessoais envolvem com o problema do trabalho e tal. Você falou das manifestações, tanto sintomas eventualmente depressivos, sintomas ansiosos. No final, e aí a Sharon perguntou, bom, mas mudou o tratamento? Você continuou tomando, provavelmente você deve ter tomado ou deve estar tomando um antidepressivo? Sim. É assim, gente, não tem nada muito específico. Por mais que a gente faça aqui 500 episódios e vamos falar de todos os tipos de ansiedade, todas as possíveis manifestações da depressão e tudo, no final, o psiquiatra não tem muito arsenal para tratar. Porque a gente trata tudo meio que... Olha, com um antidepressivo vai funcionar para a depressão, vai funcionar para a ansiedade e tal. Isso é um fato e não é ruim isso. Não é porque a gente não avançou, é porque é o funcionamento. Como eu falei, a gente vai adoecer com aquilo que a gente tem, né? Então, medicação, psicoterapia, fundamental, autoconhecimento, já falamos. E aí eu só queria aproveitar e fechar, porque eu acho muito importante isso. Atividade física, meditação. Eu costumo falar para meus pacientes o seguinte. Primeiro, assim, tem 3 ciclos muito importantes, ciclos e ritmos biológicos muito importantes, que a gente sempre tem que olhar para todas as doenças, não é só para as doenças mentais, mas para, por exemplo, pressão alta, para diabetes e tudo. Sono, que muita gente esquece. E provavelmente uma pessoa com burnout fica muito afetado quando você tem alguns transtornos vão ali, né? Isso eu precisei tomar remédio para dormir. Por uns 2 meses eu precisei tomar. É muito importante. Para regular o ciclo, né? Muitas pessoas acham que sono é só para descansar. Não é para descansar. O sono é um ciclo biológico necessário, onde a gente... alguns processos acontecem, inclusive fixação de memória. E tem uma série de processos corporais aí que são essenciais. Não é só falar, eu tô cansado, dormi, descansei. Não é isso. E, portanto, o sono não é algo que as pessoas possam abrir mão. Alimentação, porque a alimentação é fonte de nutrientes, mas também fonte de processos inflamatórios, de reações inflamatórias no nosso organismo e tal, sem entrar em detalhes. Atividade física. Somos seres humanos conquistaram o mundo andando, correndo, pulando, saltando, caçando. Assim, não tem como separar o nosso físico da nossa mente. Tá? Aliás, provavelmente a mente só existe da forma como ela existe, o cérebro e tudo, como uma evolução do nosso corpo, para poder manter o nosso corpo em funcionamento. Então, a atividade física é essencial. Produção de endorfinas, de monoaminas e assim, e etc. E meditação, cada vez mais tem se falado que no fundo... algo que a gente estava falando aqui em outro episódio sobre ansiedade. Tudo. Quando a gente está no meio da ansiedade, a gente está pilhado na máquina, né? No tentando ir para frente, para trás e com aqueles pensamentos como você descreve, né? Que às vezes no processo mesmo da meditação você começa a fazer a competição que os pensamentos... Pensamentos, e, poxa, quando você consegue dar essa paz, né? Existe. Você nunca atingiu. Eu nunca cheguei lá. Sharon nunca conseguiu atingir. Mentira, você consegue dar essa paz, é muito bom. Com Rivotril, uma vez eu tive num voo. Mas aí foi tão nirvana que eu falei, meu Deus, queria estar sempre assim. Só aquele voo mesmo, nunca mais atingir. E aí você começa... Agora, então, medita antes de trabalhar. Antes de tomar café da manhã. Antes de tomar café da manhã. A meditação que eu aprendi, você tem que fazer antes da refeição. Em jejum? Imagina. Mas é 20 minutos só. 20, você acorda, toma um copo de água, toma os seus remédios. Eu faço isso, né? Acordo, primeira coisa que eu faço é tomar um copo de água, tomo meus remédios. Aí, às vezes, eu sento na cama, às vezes eu sento no sofá. Os cachorros, às vezes, atrapalham, pulam na minha cabeça, mas... Durante a meditação? Às vezes, eles querem participar da meditação. Tipo, pensa em mim. E aí, E aí, faço esses 20 minutos, peço pra Alexa me avisar quando acabar os 20 minutos. Porque senão você tem que ficar olhando no relógio e aí isso já te distrai. Já me distrai, então eu falo, Alexa, me avisa pra acabar a meditação daqui a 20 minutos. Então eu só fico esperando a Alexa, né? Tipo, hoje tá demorando, hoje tá mais tenso. Os 20 minutos já foram 50 aqui. Mas é parte do exercício, né?
E aí depois, aí eu vou tomar café, aí eu vou pra academia, aí eu faço o resto do meu dia. Vou trabalhar e tal. E hoje entrar no escritório pra você, na tua casa, como tá isso? Então, Desculpa, você foi afastada do trabalho por um tempo? fiquei uma semana afastada. Uma semana. O médico deu 5 dias pra eu ficar afastada. E... Ajudou? Sim, muito. Porque eu escuto muito falar sobre isso também, né? Burnout não é sobre se afastar alguns dias, é todo um tratamento mesmo. Demora não basta muito. só se afastar, óbvio. Eu acho que o afastamento foi bom porque eu tava ali naquele... Assim, eu tava... Quando eu fui falar com meu psiquiatra, eu já tava no limite. Eu tava chorando, nervosa, tremendo. Você já estava queimada, né? Eu já estava pegando fogo. Você já era cinzas. Então eu tinha que... E aí eu acho que foi muito bom essa uma semana, porque eu não ia conseguir trabalhar essa uma semana. Eu ia ficar pilhada todos os dias, né? Não, e é necessário uma pausa, né? Você está entrando numa estratégia de tratamento. Então você precisa de uma pausa. Mas não é... Isso não resolve. Não resolve. Muita gente, então, é aí que tá. E esse é tem muita gente... É lógico, o burnout ele está relacionado ao trabalho, mas ele não é causado única e exclusivamente pelo ambiente de trabalho. É uma interação entre como é a pessoa, como a pessoa lida com as questões profissionais e o trabalho. Então, o afastamento do trabalho na verdade, é uma chance de... Deixa eu dar Respirar. Se eu tô com o meu joelho estourado, não dá pra eu continuar jogando futebol, ou pelo menos naquela partida. Eu preciso sair daquela partida. Enquanto você se trata, né? Exatamente. Então vamos... Primeira coisa, vamos tirar do... para as pessoas não acharem, até as empresas não acharem que eu vou afastar ali por 15 dias, tá resolvido o problema. E aí também esse intervalo, ele é bom porque você começa... O psiquiatra ele falou assim, vamos repensar o que o trabalho significa para você, qual que é a real necessidade de você continuar nessa área, será que não é legal você mudar? Quais alternativas você tem, se você, né, quiser mudar de área? Então, foi legal essa semana para eu pensar no meu futuro profissional, sabe? E aí vieram ideias. Então, assim, acho que esse descanso foi muito positivo, assim. E foi diferente de um descanso de férias. Muito Totalmente diferente. Porque eu não estava nem um pouco afim de... Quando você tá com burnout, você não tá afim de se divertir, né? Você não tem vontade de fazer nada, assim. É como se fosse você precisa dar uma desligada, né? É um esgotamento. É um esgotamento, a palavra, eu acho que é o sinônimo é esgotamento. Tanto é que na CID-10, que é a anterior à 11, que não tem na 10 não existe o termo burnout. O que é CID? CID é Classificação Internacional das Doenças, que eu já comentei aqui no início você não estava prestando atenção. É importante, né? Porque vai que a pessoa só vê esse episódio, né? Mas na CID-10, a gente usa o CID, o código de esgotamento. Tem um código lá que é esgotamento, que não define, não é o burnout, mas é o que a gente usa. Então, é a palavra que eu acho que... E aí, no retorno, assim, depois de uma semana pensando, conversando com o psiquiatra, conversando com a psicóloga, tudo. Aí o retorno tipo, vamos pegar mais leve. Vamos lembrar. É gestão, né? É gestão. Vamos lembrar que aí eu, com os meus colegas mais próximos, eu contei e eu expliquei por que eu fiquei afastada. E aí os colegas também, o apoio, né? Falaram, não, realmente, você pode pegar mais leve, você não precisa... Porque às vezes a gente também, eu tinha vários pensamentos. Eu vou ser demitida, eu vou tomar uma bronca. Previsões catastróficas. Catastróficas, isso mesmo. Então, assim, eu vou tomar uma baita bronca, eu vou ser demitida, eu vou queimar o meu, sei lá, eu não vou aguentar e vou estourar com alguém que eu não posso. Perder o controle. Vou perder o controle. Você começa já mas isso é vários muito, cenários, né? Muito também sobre como lidam com saúde mental nas empresas, né? Sim. Isso vem muito porque você não pode ter nenhuma questão de saúde mental. A gente tem essa sensação, né? E hoje as empresas estão... Eu queria saber como é que foi a volta. Como é que você sentiu o clima da empresa na sua volta em relação a você? Eu senti que algumas pessoas tinham medo de falar comigo. Medo de me cobrar. Algumas pessoas, você fala liderança? Sim, também. Assim... Às vezes pares. Eu não posso falar... Primeiro que, assim, eu era aquela funcionária perfeita. Que se matava de trabalhar. Sabe? Que fazia hora extra, tudo mais. Perfeita sob...
Uma Segundo, ótica... do empresariado, né? Sob uma ótica específica, Corporativa, né? Então, assim, ideal. Ela trabalha muito, questiona pouco, briga pouco, se dá bem com todo mundo, né? E também se dar bem com todo mundo exige um esforço, né? Exige. As pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes. Então, tudo isso... Já esqueci o que eu estava falando. Tá falando do seu retorno, como é que foi o clima, que as pessoas tinham medo de falar com você? Algumas pessoas tinham medo, por exemplo, de exigir coisas. Assim, olha, preciso que você me entregue tal coisa. Mas, por outro lado, eu acho que era um cuidado. Então, assim, realmente, às vezes, ela tá muito sobrecarregada e a gente não pode chegar jogando um monte de coisa em cima dela, né? Jogando tudo isso que ela fazer. Tenha feito as pessoas repensarem um pouco sobre o dia a dia, sobre métodos do dia a dia, né? Isso. Como é que... Sobre elas mesmas no trabalho. Exatamente. Eu acho que daí cai no que você falou, Sharon. As pessoas não sabem como lidar. Não sabem. Efetivamente, quem não passa pela situação não sabe como lidar. Não, mesmo É mais fácil, por exemplo, Edu. se a Isa chegasse de volta pro trabalho depois de 15 dias afastada porque quebrou a perna e tá com a perna engessada, mais ou menos as pessoas sabem o que fazer. Olha, Isa, quer que eu ponha a cadeira? Sabe Quer como que eu ajudar? puxe aqui? Essa analogia é perfeita. Com a saúde mental, pra quem sabe o que será que passa naquela cabeça, lá dentro daquela cabeça ali? Mas eu mesmo que tive também uma série de questões, eu também tenho dificuldade. Né? Amiga minha me liga com crise de ansiedade, chorando sem conseguir respirar, eu não sei o que fazer com aquilo. Eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar também nessas conversas para também o outro lado, né? E o que é importante no que eu tava falando, que, na verdade, sim, burnout, ok, é um termo que você coloca várias pessoas que estão sofrendo, você fala, essa é uma categorização. Mas, lógico, cada pessoa é diferente. Pode botar 100 pessoas com burnout aqui nessa sala, vão ter 100 pessoas diferentes. Eu conheço algumas que falaram de outros sintomas diferentes que a Isa trouxe hoje. Exato. Mas o que é importante? Daí você fala, mas como é que você vai ensinar na empresa, a liderança da empresa e tal, a lidar com isso? Na verdade, as lideranças têm que aprender a lidar com as pessoas de forma geral. Né? De forma geral. De forma geral. Nossa. Perfeito pra gente encerrar, porque já terminou o tempo de novo. De forma geral, vamos muito ter rápido. que... Não passa muito rápido? Muito rápido. Eu fico inconformada. Tem tanta coisa pra falar ainda. Tem muita coisa pra falar. A gente tem visto isso, tem causado... Esse tempo de podcast tem causado... distúrbios mentais das pessoas, porque elas ficam frustradas. Gera uma ansiedade. Sabe que teve um episódio que a gente gravou um tempo atrás, que eu assisti, antes de todo mundo, temos esse privilégio, e eu falei, mas agora eu entendi o que ele estava falando. O convidado falou um monte de coisa que na hora não ficou tão claro, e quando terminou eu falei, eu quero voltar lá, gravar de novo, e falar, era isso, entendi o que você estava falando. Tem mais perguntas pra fazer daquele podcast. Isso é bom, porque isso talvez leve a gente a uma segunda temporada. Com certeza. Isso que é legal, certeza. É que o assunto nunca termina, Isa. Nunca termina. Muito obrigado por você ter vindo, muito Obrigada. Legal. Com certeza a gente vai te chamar de novo, porque ela conhecedora de outras e assim, ela tem uma lista muito para acrescentar grande. mesmo para discussão, é importante. E só estar falando aqui sobre tudo isso já é incrível, porque mostra para as pessoas que estão ouvindo que podem ter 1, 2, 3 distúrbios que você trouxe, transtornos, e fala, putz, esse é o caminho, é procurar terapia, é procurar um psiquiatra, tem jeito, eu não preciso sofrer desse jeito, então é muito importante. Não ter vergonha. Não ter nenhuma vergonha, porque é isso, é muita solidão, muitas vezes, né? E a ideia é essa, é a gente não ter mais... Estamos juntos, gente. Estamos todos... Todos dando check. Todos no check. Obrigada, Valeu, Isa. gente. Obrigada. Obrigado, Beijos, obrigado, beijos. Isa. Tchau.